Bom dia! Começamos mais um momento de busca ao Senhor, de entrega na presença dEle, de leitura bíblica, como tem sido maravilhosos esses dias. Seja muito bem-vindo, que a glória do Espírito Santo venha nos envolver, que o Espírito Santo venha mais uma vez nos visitar, que você possa ser cheio da presença de Deus. Estou vendo muita gente chegando aí, sejam muito bem-vindos. Natália tá aí, Pera, Vidal Luana, bom dia para vocês. Dani Abreu, bom dia. Camila, Mafra, bom dia. Tanta gente chegando. Mariela Borges, bom dia. Renato Pena, bom dia. Fernando e Luana, quanta gente aqui chegando. É impossível mencionar todo mundo. Tanta gente está entrando. Carla Corá, Deus abençoe. Robson Diniz, Caio Santiago, Nayala. Quantas pessoas estão chegando aí? Renata Pena. Vamos nessa, hein? Vamos continuar firme na leitura da palavra. Márcio Souza, William Gonçalves, Anderson Nazário, Deus abençoe. Denis Corá. Quantas pessoas, meu Deus. Douglas, Pablo, quanta gente, hein? Pastor Tiago, Deus abençoe aí também. Pessoal da Bola de Neve de Sorocaba, Carol Jimenez. Fala da onde você é, eu quero saber da onde você está escrevendo aí. Como é bom a gente estar todo dia aqui. E Mariane Magna, Dani Pava, Christian Avelino, tanta gente, hein? Me escreve de onde vocês são pra gente poder estar junto. Bola de Neve Osasco, Fernando, muito bem. Tamo junto nas lives, a galera já fica esperando. Ó o Nayala aí, João tá dizendo Pastor Felipe, Pastor Pipe, Deus abençoe, João, saudade de vocês. Que bênção, gente da Bola Sede, gente de Cabo Frio, Bola de Neve Portugal, a Michele, muito bem. Bola de Neve Santo André, Bola de Neve Sede, Ana Paula, Brasília, Bola de Neve Diadema. Então o Brasil todo reunido aí, que bênção, viu? Que alegria a gente estar junto. Hoje nós mais uma vez estamos no nosso propósito de leitura da palavra. Estamos no 9º dia de 100, 09, 100. Estamos chegando quase nos 10%, vamos continuar avançando, vamos orar e pedir para que o Senhor fale conosco, para que a glória dele venha sobre as nossas vidas. Pai, vem sobre nós agora em nome de Jesus Cristo, nos visita aqui nesta manhã, abre o nosso entendimento para que nós tenhamos sabedoria e sejamos guiados e plenamente conduzidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, a Tua palavra é o nosso alimento, sustento, por isso nos direciona à luz da Tua palavra. Eu te peço nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos começar então. Como você já sabe, eu vou tirar os comentários para que você se foque mais aqui na ministração da palavra e o que a palavra vai trazer. Então, vamos juntos entender aquilo que Deus fala conosco nessa manhã. Nossa leitura ontem, então, termina em Levítico capítulo 8, fazendo uma lembrança. Lá em Êxodo 40, o livro de Êxodo termina com o tabernáculo sendo edificado, a glória do Senhor se manifestando sobre o tabernáculo. E o livro de Levítico, então, ele se inicia falando sobre santidade. Santidade que a gente tem que ter na presença de Deus, mas também sobre o sistema cerimonial de sacrifícios. Cada tipo de sacrifício, a gente foi falando sobre isso. O capítulo 8 termina com Arão sendo consagrado como sacerdote juntamente com toda a sua família. E aí começa agora na questão prática como que isso vai funcionar. Então a gente vai lá no capítulo 9 de Levítico. A nossa leitura começa lá hoje em Levítico 9, com Arão oferecendo sacrifícios não só por ele, mas por toda a congregação. Então é basicamente uma grande festa de sacrifícios, onde todos os sacrifícios que foram descritos do capítulo 1 até o capítulo 7, 8, eles agora vão acontecer na prática. Então Arão vem fazendo uma grande festa, todos os sacrifícios acontecem, holocausto, oferta de manjares, oferta de paz, tudo acontece então no capítulo 8. Você vê ele trazendo ao Senhor com um objetivo. Versículo 6 diz: o Senhor ordenou isso e a glória do Senhor vos aparecerá. Então o sacrifício precedia o derramar da glória. O sacrifício faria com que a glória seria manifesta. Isso realmente acontece. Você vai ver lá no versículo 23 do capítulo 9, que Moisés e Arão entraram na tenda e saindo abençoaram o povo. Eles oferecem sacrifício. E a glória do Senhor apareceu para todo o povo.
E olha que interessante. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o povo jubilou e se prostrou. Imagina isso. Eles apresentando o sacrifício, de repente sai um fogo e consome tudo. O próprio Senhor se manifestava através do fogo. Então, como ele havia prometido, a glória dele se manifesta quando há a entrega, quando há o sacrifício. Mas olha que interessante vai começar a acontecer aqui. O capítulo 10 de Levítico tem que ser uma instrução, tem que ser um ensinamento para todos nós. Porque sempre guarde isso, sempre que a glória de Deus se manifestar, sempre que o mover de Deus estiver latente, Satanás vai tentar trazer divisão. Satanás vai tentar trazer oposição, sempre. E muitas vezes, infelizmente, vai usar pessoas para esse propósito. Porque olha o que acontece. Quem era o sumo sacerdote? Quem era o líder do sacerdócio escolhido por Deus para Israel? Arão. Ele era o líder do sacerdócio. Ele tinha se levantado para fazer o primeiro sacrifício por ele e por toda a congregação. A figura do sacerdote estava sendo reconhecida. Mas de repente no capítulo 10, alguma coisa estranha acontece, porque a Bíblia registra que dois caras que eram da família sacerdotal, que tinham a linhagem de sacerdotes, eles tentam assumir o momento ali. Um tal de Nadab e Abiú, que não haviam sido mencionados até então, de repente eles pegam do seu próprio incensário e eles também querem levantar fogo. Então calma aí. Alguma coisa saiu fora da ordem aí? Arão ainda está com o sacrifício acontecendo, o fogo ainda está acontecendo, o povo está se curvando e adorando, e de repente Nadab e Abiú se levantam, pegam seus próprios incensários e falam, não, nós também vamos levantar nosso fogo. Opa! Então isso mostra para mim que quando a glória se manifesta, Satanás vai tentar trazer divisão. Nadab e Abiú são a figura da independência. Havia uma forma, um protocolo para se fazer o sacrifício. Você leu já comigo. E daqui a pouco, no meio de tudo, eles pegam seu próprio incensário de maneira independente. Eles dizem, nós vamos fazer do nosso jeito, da maneira que a gente acha que tem que fazer. Então cuidado com a extrema independência. Ninguém é subalterno de ninguém, mas todo mundo tem que entender que há um protocolo, todo mundo tem que entender que há uma hierarquia que tem que ser entendida. E principalmente nesse momento, onde Deus estava estabelecendo o padrão. Então calma aí, Arão ainda, ele é o sumo sacerdote, ele está apresentando sacrifício, de repente vem Nadab e Abiú e pegam o seu próprio incensário e vão oferecer fogo também. Era a tentativa de fazer um sacerdócio paralelo, era a tentativa de fazer um sacerdócio independente. Essa é uma raiz que tem que ser exterminada. Só que Deus precisa mostrar padrão, então Deus é muito radical no Antigo Testamento, porque ele está mostrando padrão. A gente não está no Novo Testamento, onde o sangue de Jesus Cristo nos faz remissão de pecado. A gente está no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, capítulo 10, versículo 1, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e colocaram neles fogo. E trouxeram fogo estranho. Por que a Bíblia diz fogo estranho? Porque eles não eram sumos sacerdotes, não era a hora deles apresentarem fogo. Os filhos de Arão e a linha sacerdotal de Arão teriam uma hora de apresentar sacrifício, mas não ali, na hora que toda a congregação tá inaugurando o que seriam sacrifícios. Então, o Senhor, a Bíblia diz, olha lá, olha só, presta atenção para você entender, versículo 1. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenara independência. Deus não tinha mandado eles trazerem o sacrifício naquela hora. Eles acharam que era do jeito dele. Então o que nós temos que aprender hoje como geração? Ah, sim, nós temos que ser a geração do id, do envio, do vai no hospital e prega, do vai na rua e prega, do vai na praça e evangeliza, do vai nas famílias e impõe as mãos e abençoa. Mas quem que te cobre? Quem que é um Arão? Quem que é um sacerdote que te acompanha? Não é dependência, é hierarquia, aprendizado, submissão. Nadab e Abiú é a figura de que, opa, já que a glória está manifesta, eu também pego o incensário, afinal de contas eu sou um sacerdote e eu vou. Eles vão, o Senhor não tinha ordenado que eles fossem naquela hora.
E sabe o que acontece? O mesmo fogo que saiu para consumir o sacrifício, agora esse fogo sai e consome Nadab e Abiú e eles morrem perante o Senhor. Olha a treta, a confusão que acontece. Capítulo 10, versículo 2, saiu o fogo de diante do Senhor, consumiu Nadab e Abiú e eles morreram. O Senhor falou, eu estou mostrando aqui que as coisas comigo têm padrão. Versículo 3. Então Moisés falou ao Arão, isso é o que o Senhor disse, eu mostrarei minha santidade naqueles que se achegarem a mim. Eu serei glorificado diante do povo. Arão ficou quieto, Arão não sabia o que falar. Os filhos dele morreram ali na frente de todo mundo. Foi uma cena tão gritante, tão terrível, que eles saem arrastados pela roupa pelos outros. Moisés fala assim, Arão, não se desespera, não despenteia o cabelo, não entre em pranto, se recompõe aí, cara, se recompõe. Versículo 6, não desgrenhe cabelo, não rasga as vestes, fica calmo. Deus está mostrando que são padrões, Deus queria, ou Deus propositadamente iria matar Nadab e Abiú? Não, se eles tivessem ficado na posição deles. Mas Deus precisava mostrar, calma aí, tem um padrão de sacrifício, senão ia ser uma festa. Senão Arão ia estar oferecendo sacrifício como sumo sacerdote, ia ter outro oferecendo aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Calma aí. Deus precisava estabelecer uma ordem, um padrão, um respeito, uma hierarquia, uma honra ao sacerdócio. É isso que ele está mostrando, então nós temos que aprender nesse texto. O que é fogo estranho no altar, então? Fogo estranho não é só se apresentar em pecado, isso já é fogo estranho. Fogo estranho é quando eu vou de maneira independente, achando que eu posso fazer da maneira que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu tenho que fazer. Então que esse princípio aprendido a duras penas por Nadab e Abiú e por toda uma geração de sacerdotes, que esse princípio a gente possa entender até os dias de hoje. Ok? Aí continua. Eu quero só tomar uma atenção aqui a você. Aí ele vai começar a mostrar como o sacerdote tinha que se comportar. E olha como ele começa. A primeira coisa que ele diz, só para que você entenda, versículo 9. Vinho ou bebida forte, você, Arão, e os seus filhos não vão beber quando vocês entrarem na tenda da congregação, para que vocês não morram. Isso vai ser estatuto perpétuo, para sempre em todas as suas gerações. Então, vinho e bebida forte, vinho e bebida alcoólica, eles não deveriam beber quando estivessem na tenda da congregação. Só um detalhe para você. Arão e os sacerdotes praticamente viviam na tenda da congregação. Então o que Deus estava pedindo a eles, você quer ser sacerdote? Então se abstenha de bebida forte, se abstenha do vinho. Quer ser sacerdote? Se abstenha disso. Hoje nós somos reis e sacerdotes, a Bíblia diz. Então nós estamos na presença de Deus o tempo inteiro. E aí você analisa se convém ou não, você como sacerdote, aquele que quer cumprir os seus sacerdócios com Deus, ingerir vinho ou bebida alcoólica. Você pensa nisso aí. Você sabe qual é a nossa visão. Você sabe que como sacerdotes nós nos abstemos disso em qualquer momento do nosso dia, não só quando a gente entra na congregação, porque agora nós somos o templo vivo do Espírito Santo, nós somos o tabernáculo dele. Mas a base começa aqui. Você quer ser sacerdote? Então se abstenha do vinho. Não seja aquele que consome o vinho. Por quê? Porque aí, versículo 10, você vai mostrar que a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E aí, versículo 11, você vai poder ensinar os filhos de Israel. Então, o que ele está ensinando? Sacerdote, você jamais pode ensinar aquilo que você não faz. É óbvio. Você jamais pode ensinar aquilo que você não cumpre. Então, quer ser sacerdote? E todos nós somos sacerdotes, quer exercer ministério, quer exercer liderança, quer pastorear vidas, quer liderar ministérios, seja primeiramente o exemplo. Então o que ele está dizendo? A nossa famosa frase dos cursos de líderes. Uns podem, eu não posso mais. Uns podem, eu não posso mais. Arão, quer ser sacerdote? Sacerdote se consagra, sacerdote se separa. Então a primeira coisa, não bebe mais vinho, não bebe mais bebida forte enquanto você estiver na tenda da congregação. Mas aí você vai perceber que o próprio Deus chega para Arão e fala assim, Arão, não saia da tenda. Então ele vivia na tenda. Se ele não podia beber vinho quando ele estava na tenda, ele não bebia vinho, ok? Então só para ficar marcado aí para você. Aí ele continua mostrando quais seriam as porções dos sacerdotes, como que ele deveria fazer, como que ele deveria trazer oferta, como ele deveria se apresentar ao Senhor. Então entenda, o que nós temos que aprender em Levítico 10? Quanto maior o nível de sacerdócio, maior é o nível de consagração. Maior o nível de sacerdócio, maior o nível de consagração. A base é o versículo 10. Aí a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. O sacerdote, ele se purifica. Tudo bem? Eu vou começar a trazer para você aqui
algumas coisas que é importante a gente entenda. A partir do capítulo 11, 12, a gente vai começar com leis específicas de purificação. E você vai começar a perceber que, basicamente, as leis estavam alicerçadas em pilares. Primeiro havia uma lei que falava da dieta alimentar, do regime alimentar do povo. Haviam leis que falavam da higiene, da saúde pública. Você vai ver que leis que falam da mulher que estava sangrando, do homem que quando também eliminava os seus fluidos, o seu sêmen, ele vai ser tão importante, tão específico. E mais interessante ainda, leis que falavam da moralidade. Você lembra que até então as famílias não tinham um código de moralidade. Às vezes as filhas, você leu histórias terríveis da filha se deitar com o pai, do irmão se deitar com a irmã. Então Deus vem e fala, calma aí, a partir de agora vai ter um código de moralidade. Eu também vou cuidar do regime alimentar e também vou cuidar da saúde, da higiene das pessoas. Então tudo que você vai ler aqui, no meu entendimento, principalmente as regras de saúde e alimentar, são regras da época. São questões da época, que ele tinha que preservar na época. Moralidade, para mim, atravessam gerações. Ela vai para sempre, porque moral é moral, seja em que estação você estiver vivendo, seja em que sociedade você estiver vivendo. Então, eu só estou te explicando porque tudo que você vai ler, aí começa um detalhe. Se o animal tem a pata partida ou não tem, se pode esse, pode naquele outro. Então, não adianta a gente olhar nas minúcias e achar que as leis alimentares, principalmente daquela época, elas são válidas hoje, tá? Só para que você entenda isso. O mais importante é entender o princípio moral e como as pessoas se preparavam para chegar na presença de Deus. Porque isso não muda. A gente tem que continuar preparado para estar na presença de Deus. Lá em Marcos capítulo 7, só para você entender, versículo 14, Jesus Cristo é questionado sobre os alimentos, ele fala assim, não é o que vem de fora que contamina, é o que está dentro do homem que contamina. Então ele até muda um pouco o que seria essa lei alimentar, só para você entender, tá? Para não te trazer confusão. Então o capítulo 11 começa falando dos animais que são puros ou impuros, ele vai fazer a lista para que todos pudessem saber se pode tocar num animal morto ou não. Então depois você vai lendo com uma intenção. A intenção principal é santidade. O versículo 44 de Levítico 11 diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, então se consagrem, sejam santos porque eu sou santo. Então ele começa a mostrar que ele não tem santidade, ele é a santidade. A essência dele é ser santo. Então a gente tem que buscar essa santidade. Começa então esse conceito. Olha lá, eu sou o Senhor, versículo 45, que os fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Então sejam santos, porque eu sou santo. Aqui começa esse famoso conceito. A gente tem que buscar a santidade, porque essa é a essência do Deus que nós servimos. Ele não tem santidade, ele é santidade. Capítulo 12, agora ele começa a falar das questões de higiene, da mulher pós-parto, de quando ela estava sangrando. Então qual que seria o modus operandi de cuidar dessa mulher, quantos dias ela seria considerada imunda. E imunda não é sujeira, imunda no original é cerimonialmente incapaz, ela não podia se apresentar para cerimônias religiosas, é isso, tá? Então depois você vai ler com calma, se é que você já não leu, o que tinha que ser feito para que essa purificação acontecesse. Ótimo! E aí, começa algo interessante e importante que eu quero mostrar para você, que é o capítulo 13, quando ele começa a mostrar uma praga que vinha naquela época, que era a praga da lepra. A lepra, já anote aí, na Bíblia é a simbologia ou é a figura do que seria o pecado, a substanciação do pecado. Então a lepra era uma doença física, era uma praga que pegava sobre a pele, altamente contagiosa, altamente transmissível. Então tinha que existir algumas leis que preservassem o povo na época da lepra, para que ninguém pudesse pegar a lepra, ou para que não pudesse ser uma pandemia de lepra, já que estamos falando de pandemia. Então é uma questão de saúde pública, de higiene, mas de saúde pública que Deus está tendo que tratar, mas também é uma figura do que seria o pecado, tá? Então quando a gente fala de lepra, também entenda espiritualmente como uma figura do pecado. Não é que o leproso fosse o pecador, mas ele vai fazer essa analogia lá na frente. Então, aí, capítulo 13, ele vai falando o que acontece na lepra. Basicamente o cara apareceu com as manchas lá típicas da lepra. Ele se aproximava do sacerdote, o sacerdote examinava. Veja bem, o sacerdote agia meio como um médico. Ele examinava, ele via se era lepra ou não, se não era, ou se ele achava que não era, ele colocava mesmo assim a pessoa em quarentena, 2 períodos de 7 dias, 14 dias, para depois poder declarar o limpo.
se era leproso, ele afastava o leproso do convívio, ele ficava à margem. Interessante notar que os dois, ao voltar, exerciam-se sacrifício para ele voltar. Agora é óbvio que eu vou trazer de todas as análises, eu não podia perder um versículo maravilhoso aqui que a Bíblia diz, que é o meu versículo. Levítico 13:40, a Bíblia diz assim, ó: quando os cabelos de um homem lhe caírem da cabeça, é careca, contudo é limpo. Oh, como Deus é maravilhoso, como a palavra dele é real. Careca, mas limpinho. Careca, mas não tem condenação. Não podia perder essa piada. Levítico 13:40. Então, ele começa dizendo do que o leproso tinha que fazer, as vestes, ele tinha que habitar sozinho, ele tinha que estar fora do arraial. Então, o que é interessante você notar? Quando o leproso era identificado em Israel, ele habitava só fora do arraial, como está dizendo o versículo 46. Ó. Será imundo durante os dias que a praga estiver nele, ele vai habitar sozinho, sua habitação será fora do arraial. Então, essa habitação, só para você entender como curiosidade, essa habitação fora do arraial se chamava Vale da Sombra da Morte. Ele ia para esse lugar fora do convívio e esse local se chamava Vale da Sombra da Morte. Será que você não lembra comigo que Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O que ele está fazendo é uma referência clara, mesmo que como um leproso eu tiver sido excomungado do convívio social, eu tiver ido à margem de todo mundo, eu estiver sendo entregue para a morte, ali o Senhor está comigo. Fazendo a analogia do pecado, mesmo que os meus pecados me afastem dos outros, mesmo que os meus pecados me façam ser julgado pelos outros, mesmo que eu esteja colocado no vale da sombra da morte como um leproso para morrer, ainda o Senhor está comigo. É isso que Salmo 23 está falando. Então o leproso era levado para fora, ele ficava do lado de fora ali. Agora olha que interessante o que acontecia quando o leproso voltava para o convívio e o que acontecia com ele para ser restaurado. Na restauração do leproso nós temos muito que aprender. Eu já estou agora no capítulo 14, a partir do versículo 13. Então olha o que ele fazia. O sacerdote imolará um cordeiro, ou seja, ele matava um cordeiro no lugar de se imolar a oferta do pecado, holocausto. O holocausto já sabe que é sacrifício completo. E olha que interessante, então ele matava um cordeiro. Vem comigo aqui porque agora começa as revelações, tá? Aperta o cinto aí. Ele matava um cordeiro, o leproso está voltando, ele vai se juntar ao convívio. Então o leproso saía do seu local de morte e voltava, tô curado. Agora então o sacrifício reassumia ou recolocava o leproso no convívio social. Então ele matava um cordeiro, e aí o versículo 13, 14, 15, 16 vai começar a mostrar o que se fazia, qualquer modo para reinserir um leproso na sociedade. Então ele pegava o sangue daquele cordeiro, com a ponta de seus dedos, encostava na orelha direita do leproso, no polegar direito do leproso e no pé direito do leproso. Então olha como que ele fazia, ele pegava do sangue e tocava na orelha, na mão e no pé. Orelha diz respeito a ouvir a voz novamente de Deus. Mão diz respeito à obra de novo sendo abençoada por Deus. Pé diz respeito à caminhada de novo sendo abençoada pelo Pai. Então todo leproso, você já entendeu que leproso é a figura do pecado. Todo pecador, quando volta à presença dele, o sangue dele toca minha orelha dizendo eu vou escutar a voz de novo, minha mão dizendo eu vou abençoar o fruto das tuas mãos, da tua obra, do teu trabalho, e meus pés dizendo agora quem cuida da tua caminhada sou eu. Então primeiro vinha o sangue, ele matava o cordeiro, pingava do sangue nesses 3 itens que eu acabei de dizer. Depois do sangue, olha o que o sacerdote fazia. Depois do sangue ele cobria com o azeite. Ele trazia o azeite, tocava na orelha, na mão e no pé, dizendo agora o meu poder, a minha unção toca a tua orelha, toca as tuas mãos, toca os teus pés. Então o que eu quero dizer que nós temos que aprender hoje, no momento moderno e contemporâneo, para manifestarmos o azeite, para manifestarmos a unção, antes da unção vem o sangue. Antes do sangue vem o reconhecimento da obra do Cordeiro. Então se eu vivo de acordo com a obra da cruz, se eu vivo de acordo, se a minha caminhada é de acordo com o sacrifício feito da cruz, se a minha vida honra o sacrifício de morte na cruz de Jesus Cristo, eu tenho do teu sangue sobre a minha vida, e o sangue dele sobre mim redime os meus pecados, me livra da culpa, e agora porque o sangue
sangue passou sobre a minha vida, agora o óleo pode vir sobre mim. Há pessoas que só querem o azeite, que só querem o óleo, mas não querem o sangue. Há pessoas que só querem o reteté, o mover de qualquer jeito, mas não querem o sangue. O verdadeiro poder do Espírito Santo se manifesta depois que o sangue veio sobre mim, agora o óleo pode vir sobre mim também. Ok? Então assim o leproso era conduzido de volta para a sociedade. Aí ele continua dizendo o que tinha que fazer. Capítulo 15, ele começa a falar sobre o que seria imundície para o homem e para a mulher, também uma questão de higiene e saúde, a mulher com seu fluxo, o homem com seus fluidos. Depois você vai ler, era muito importante que eles iam nas minúcias, nos detalhes. Lembra que eu estou falando de 2 milhões de pessoas convivendo. Tinha que ter um código de conduta moral, social, mas também um código de saúde, para que as pessoas pudessem sobreviver e não se infectar, e não virar um problema de saúde pública. Então Deus cuidava de cada detalhe como esse. São coisas que nós temos que ler entendendo a cultura da época, ok? Aí o capítulo 16, nós entramos no que é talvez... o dia mais importante na cultura judaica até então, que é o chamado dia da expiação. E aí nós vamos entender 2 conceitos. Naquele dia da expiação, era um dia no ano onde se mostrava o pagamento da dívida, o pagamento pelos pecados. Era um dia marcado para o perdão. Era um dia e o único dia onde o sumo sacerdote podia entrar passar adiante do véu, entrar no Santíssimo Lugar para oferecer expiação, para oferecer o perdão aos pecados. O que você precisa entender deste conceito da expiação? Na expiação, nós vamos aprender 2 conceitos, então anota aí se você estiver anotando. Nós vamos primeiro entender o que é expiação. Expiação é pagar a dívida, ok? Pagar a dívida. Expiação é pagar a dívida. No mesmo dia, eu aprendo 2 conceitos. Expiação e propriação. Propriação é acalmar ou agradar aquele que foi ofendido. Então é mais ou menos assim. Você me deve um dinheiro. Você vai lá e paga o dinheiro, mas ainda faz mais uma atitude para me agradar, porque você um dia ficou me devendo. Então isso é expiação e propiação. São os 2 conceitos que nós temos que aprender, que era exatamente o que se fazia neste dia do perdão. Se oferecia expiação, ou seja, pagava a dívida pelo pecado, mas também se oferecia propriação, agradava-se ou acalmava o coração daquele que foi ofendido. Tudo bem? Como se fazia isso? Trazia-se 2 bodes para o sacrifício. Um bode se oferecia no altar e se queimava no altar. Expiação. Se pagava pela dívida. Outro bode, eram 2, o sacerdote colocava as mãos sobre ele e um outro sacerdote da linha sacerdotal levava para longe esse bode vivo para o deserto. Com a simbologia de que? A partir de agora, eu não só paguei a dívida pelos meus pecados, mas os meus pecados estão indo para longe de mim. Os meus pecados estão indo embora para longe de mim. Jesus Cristo é a nossa expiação e a nossa apropriação. Jesus Cristo se entregou por completo na cruz, morreu. Como assim o bode morria? Ele morreu para que os pecados pudessem ser expiados, mas Jesus Cristo também foi levado ao deserto, como o bode ia para o deserto, para que os meus pecados ficassem lá longe no deserto. Só que no deserto ele venceu o pecado, no deserto ele destronou o pecado. Então Jesus Cristo, ele significa ambos. Ele é a expiação dos nossos pecados, ele é a apropriação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o perdão e o pagamento da dívida, mas Jesus Cristo também agrada ao Pai, porque como carne, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Hoje, graças a Deus, eu e você não precisamos mais sacrificar animais para o perdão e remissão de pecados. Mas nós temos um que fez a obra da expiação e da apropriação por nós. E o nome dele é Jesus Cristo, o meu rei, o teu rei, o meu Senhor e o teu Senhor. Aleluia! Ok, então isso que acontecia. Só para você ler no capítulo 16, você vai ler tudo isso. O sacerdote então oferecia sacrifício pelo povo, o sacerdote fazia anualmente essa festa, quer o dia do perdão, quer o dia da expiação. Ok?
Só para que você entenda, então, estou resumindo tudo que está acontecendo no capítulo 16. O importante é você entender esses dois conceitos: expiação e propriação, e o porquê eles mandavam um bode vivo embora, longe, no sentido de que eu não só eliminei o meu pecado hoje, eu não só pedi perdão pelo pecado que eu cometi, eu não quero mais compromisso com esse pecado. Então aí você tem que entender, quando a gente pede perdão a Deus pelos pecados cometidos, a gente, além de pedir perdão ao Senhor, além de pedir perdão a Deus, a gente também elimina, joga para longe os pecados que havíamos cometido. Amém? Aleluia, tamo junto aí? Ótimo. Aí ele continua agora então, falando das leis referentes a como se matar animais. Ele de novo, versículo capítulo 17, ele ia ter que ser específico sobre como matar animais. Por quê? Porque também, olha o que ele diz, só para você entender: qualquer homem que matar um cordeiro, versículo 3, ou arraial fora dele, e não trouxer para a congregação, ele será culpado pelo sangue desse animal. Não está falando de matar um animal normalmente, mas matar um animal de maneira cerimonial. Por quê? Porque havia também tradições pagãs de matar animal e oferecer a outros deuses. Então Deus começa a dizer: se você for oferecer um animal a sacrifício, que ele seja oferecido a Deus. Ele não pode ser oferecido a qualquer outro ser ou qualquer outro Deus. E aí, pela primeira vez na Bíblia, nós vamos ver a expressão demônios. Antes ele falava deuses do Egito, agora pela primeira vez ele vai usar a palavra demônios mesmo. Versículo 7 do capítulo 17. Nunca mais vocês vão oferecer seus sacrifícios aos demônios, como aqueles que se prostituem. Isso será estatuto perpétuo por gerações. Então ele está dizendo, se você matar um animal e oferecer a um outro Deus, você está oferecendo a demônios. Nunca mais você vai fazer isso. Por que é importante a gente entender isso? Deus estava eliminando do meio do povo a cultura do Egito. Eles ficaram mais de 400 anos na escravidão. Eles estavam acostumados a oferecer sacrifícios e nem sempre a Deus. Haja vista que, por Moisés se demorar um pouquinho em cima do monte pegando as tábuas, eles descem, quando ele desce já tinha um bezerro de ouro sendo adorado. Então a cultura do Egito estava sempre presente. Deus estava eliminando essa cultura, dizendo: nunca mais vocês vão oferecer sacrifício a demônios. Pela primeira vez ele fala isso. Ótimo. Aí ele proíbe inclusive a ingestão de sangue, porque também era uma prática pagã, que dizia que você beber o sangue do animal sacrificado trazia a vida daquele animal para a tua vida. Isso era abominação diante de Deus, ele elimina isso também. Agora, a partir do capítulo 18, nós vamos começar a ver o código de moralidade, principalmente moralidade sexual. Veja como a imoralidade sexual gera um problema desde então. Como muitas vezes Satanás faz pessoas caírem pela imoralidade sexual, por ter a perversão sexual como prática de suas vidas. Então Deus vem e fala assim: a partir de agora, acabou essa festa que vocês achavam que era, essa farra que vocês achavam que era, de relacionamentos intrafamiliares. Então ele vai gastar e investir desde o versículo 6 até o 18, falando de relacionamentos de família. Se você não vai se deitar com teus filhos, com teu pai, com teu tio, com tua tia, com o filho do teu filho, com a filha da tua filha. Então ele vem guardando e vem incluindo todos no pacote para dizer: a partir de agora acabou essa Babilônia, acabou essa confusão na família, nunca mais a imoralidade sexual entra nas famílias. Sempre que você lê o texto, você não vai descobrir a nudez, ele está falando de relação sexual, tá? Então você vai ler tudo isso aqui, ó. Nenhum homem vai chegar perante sua parente de carne para descobrir a nudez, não vai descobrir a nudez do teu pai, da tua mãe. Então ele vem literalmente falando contra o incesto, os relacionamentos intrafamiliares. A partir de agora, então, não mais dessa da pessoa se casar com o irmão, com a irmã. Ele acaba com isso, ele estabelece o padrão. Tudo bem? Quero chamar a tua atenção para o que ele chama de união abominável. Não vai chegar para se deitar com a mulher no período da sua menstruação e sangramento. Também uma questão de moralidade, mas também higiênica para aquela época. Ótimo, olha só que interessante. Não vai deitar com a mulher do próximo, já está combatendo um adultério. Não vai dar a sua descendência a Moloque. Moloque era um deus pagão que nos seus rituais envolvia-se muito imoralidade sexual e principalmente imoralidade sexual com crianças. Ele está falando contra a pedofilia, inclusive, contra o sexo com menores. Então agora já entramos numa parte aí que você está assistindo junto com os teus filhos, já é talvez underrated, já você vai ter que cuidar aí para explicar para eles com calma, então vou com calma também, tá? Meus filhos também estão fazendo. Então, aí olha o versículo 22, só para que você entenda como o princípio bíblico de moralidade é inalterado por todas as gerações. Ele é literal no que ele está falando no versículo 22 do capítulo 18.
não se deitará com um homem como se fosse uma mulher. Isso é abominação. Não precisa ser muito literal do que ele está dizendo. Ele está falando da homossexualidade. Você não vai deitar com um homem fingindo que ele é uma mulher. Isso é abominação. Começou lá. É um mandamento dele lá. Ele colocou desde lá. É um código de ética moral. Moralidade não muda ao longo das gerações. A Bíblia é clara nesse respeito. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Nós estamos analisando a Bíblia. Aí ele vem começando falando várias coisas para que o povo não fosse rejeitado. Ele vem colocando código moral. É interessante notar como Deus tem códigos de moralidade e esses códigos têm que ser preservados. Aí no capítulo 19, ele faz um recap, ele começa a lembrar as leis, começa a lembrar as principais leis. Agora ele começa inclusive a abranger e estender o leque, porque ele está falando das leis de convívio. No capítulo 19, eu trouxe algumas para a tua observação, para que você veja. Versículo 11, por exemplo, ele está falando sobre não furtar e não ser falso. Nos relacionamentos interpessoais, ele vem dizendo assim: não furta, nem minta, nem usa de falsidade um com o outro. Ou seja, vocês estão em relação aí, não é para furtar o do outro e não seja falso, seja verdadeiro. Muito importante essa lei moral que tem que estar até hoje. Olha o versículo 13. Não oprima o teu próximo, nem roube o teu próximo. A paga do jornaleiro não ficará contigo até de manhã. Paga do jornaleiro era o salário que se pagava por dia para quem trabalhava para você. Então sabe o que ele está falando? Não furta, não rouba, mas também não fica devendo para ninguém. Se você está devendo para alguém, não fica devendo não. Não deixa chegar o amanhã e você com dívidas para alguém. Ou seja, na tua comunidade, às vezes lá na Conchinchina, não vou nem falar país aqui, tem irmão devendo para irmão dentro da igreja e o cara finge que nada está acontecendo. Não tem como pagar, mas não explica como vai pagar, não oferece uma opção de pagamento, não vem explicar, não atende mais as ligações. Na hora que pediu dinheiro emprestado, ligava todo dia. Depois que pegou o dinheiro emprestado, gastou, ou não tem como devolver, não atende mais. E quando o irmão vai cobrar, fala: cara, e aí, como você vai me pagar? Que absurdo, você não tem o coração em Cristo. Calma aí. Código de moralidade, código civil de conduta, código de convivência. Estão comigo aqui? Tá devendo? Se apresenta como você vai pagar. É isso que a Bíblia estava prevendo já aqui. Então não fica devendo a paga do jornaleiro para amanhã. Paga o que você deve. Não fique devendo para ninguém. Estou chamando aqui. Versículo 15. Não seja injusto. Não seja injusto no juízo. Não favoreça o pobre. Não se compraza com o grande. Não julgue o próximo com injustiça. Ou seja, haja e trabalhe de maneira justa. Aí o versículo 16, esse aí nós temos que imprimir. Versículo 16, olha a lei que ele estabelece. Não ande com mexeriqueiro entre o povo. Não ande com mexeriqueiro entre o povo. Não ande com os que fazem fofoca. É o que ele está falando na linguagem de hoje. Não ande com aqueles que levantam fofoca ou levantam diz que me disse. Não ande com aquele imã de burburinho de conversa. É lei desde que Israel começou a ser nação. Desde que eles começaram a ser um povo pós-Egito. Não ande com mexeriqueiro. Não ande com fofoqueiro. Não atente contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, eu estou vendo tudo isso. Olha que interessante. Estou chamando algumas leis. Versículo 18. Olha que importante o versículo 18. Não se vingue. Não guarde ira contra os filhos do seu povo. Não fica guardando amargura, querendo vingança com as suas próprias mãos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele começa a trazer a base de amor no relacionamento social desde lá. Não seja uma pessoa amargurada que quer vingar o teu desejo a cada dia. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Versículo 31. Eu estou pulando, são várias leis, mas versículo 31. Não se entregue à adivinhação. Ou seja, não vá para os necromantes, para os adivinhos. Não procure ser contaminados com eles. Não queira viver de adivinhação. Olha que interessante, porque tinha muita prática egípcia ainda de adivinhação. Necromancia, quero consultar a morte. Então, não faça mais isso. Não ande em adivinhação. Olha que importantíssimo o versículo 34 dessa lei. Ele está falando: não seja preconceituoso. Saiba conviver com todas as raças e diferenças. É isso que ele está dizendo, versículo 34. Será considerado como natural o estrangeiro que peregrina com vocês. Ama o estrangeiro como vocês mesmos. Afinal de contas, vocês não lembram que vocês foram estrangeiros na terra do Egito? Então o que ele está dizendo? Não sejam preconceituosos. Se tem estrangeiro convivendo com vocês, que ele seja como vocês. Saiba respeitar os povos diferentes. Ele está falando desde o começo. Veja como os conflitos raciais existem até hoje. Mas começou ali, ele prevê. Olha, lembra que você um dia foi peregrino no Egito também. Trata o estrangeiro como se você tivesse.
Aí olha só que interessante, versículo 35 e 36, para a galera que é empreendedor, galera do Recri. Seja honesto nos teus negócios, é o que ele está dizendo. Seja honesto nos teus negócios. Não cometa injustiça, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Sabe o que ele está falando? Quando você tiver uma balança, que a balança seja justa, que os pesos sejam justos, que a efa seja justa, que o justo seja a terra. Eu sou o Senhor. Então, eles tinham um negócio entre si. Então, ele estava falando que a tua balança seja justa, que o teu sistema de medida seja justo, ou seja, seja justo na negociação com o seu irmão. Não queira você tomar vantagem. Não queira você ser só o que toma vantagem nos negócios com os seus irmãos. Não, seja justo com os seus irmãos. Ótimo. Então ele começa a estabelecer um sistema muito... O capítulo 19, depois você lê com calma, ele é o sistema de convívio social. Como se conviver harmoniosamente em um número gigantesco de pessoas. Mas esses são princípios que a gente tem que viver até hoje. Estão lá em Levítico. Da época muito antiga, mas até hoje são princípios que a gente tem que levar para a nossa vida. Aí o capítulo 20, ele vem mostrando quais seriam as penas para as leis. E as penas, elas são pesadíssimas. A maioria das penas eram punidas com morte. Então a pena de morte naquela época era algo natural. Deus estava estabelecendo padrões de conduta. A pior pena existente deveria ser a morte. Não tinha cadeia, não tinha prisão. Então a única pena era morrer. Ou então apresentar sacrifícios pela culpa, tá? Então a maioria das penas eram de morte. Adultério, etc. Vai. Versículo 26 chama atenção de novo o conceito de Levítico, do capítulo 20. Sejam santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, separei dos povos para que vocês sejam povos meus. Ok? Capítulo 21, ele começa a mostrar então qual é a responsabilidade do sacerdote. Eu quero chamar a atenção desse capítulo para nós, porque nós somos agora como reis e sacerdotes. Então o sacerdote tinha uma responsabilidade. Primeiro, versículo 1, o sacerdote não se contamina. Quer ser sacerdote, o sacerdote não se contamina. Versículo 1, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Então o sacerdote ele vivia em reclusão, ele vivia em separação. O sacerdote tem que ser separado em algumas áreas da vida dele. Então o sacerdote não se contamina. Outro princípio, o sacerdote tem uma responsabilidade porque ele é o principal. Versículo 4, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, não se profanaria. Então, quer ser um sacerdote, comporte-se como aquele que é o principal, ou seja, que tem a maior responsabilidade, não é o mais importante, é o que tem mais responsabilidade. Então se consagra, se separa. O sacerdote, versículo 6, tem que ser santo. Versículo 6, santos serão a seu Deus, não profanarão o nome do Senhor, porque oferecem ofertas ao Senhor, o pão do seu Deus, eles têm que ser santos. Então ser sacerdote é ser santo, meu irmão. Cada vez que você pega no microfone e sobe no altar, cada vez que você abre a palavra para ler a tua célula, cada vez que você pega o teu instrumento para tocar no louvor, cada vez que você entra na salinha da intercessão, cada vez que você pega a prancheta para anotar o nome no Boas-Vindas, cada vez que você entra no teu ministério e vai trabalhar na lojinha, cada vez que você entra na salinha do infantil, santidade é a base. Compromisso e consagração com o Senhor é a base. Isso não é old school, isso não é antiguidade, isso é modernidade. Isso é aliança plena em dar com Deus. Existe a graça de Cristo que nos leva até a cruz. Isso eu vou falar lá na frente quando a gente estiver falando do Novo Testamento. Mas o compromisso com o Senhor de ser santo, ele continua existente, ele continua presente, ele continua real. Ele continua válido hoje. Nós temos que ser santos como o Senhor é santo. Temos que buscar a santidade. Vamos tropeçar? Vamos errar? Vamos pecar? Obviamente que sim, nós somos seres humanos e somos falhos. Mas uma coisa é tropeçar e errar. Outra coisa é persistir e conviver no erro como se nada estivesse acontecendo. Completamente diferentes os conceitos. Então o sacerdote, ele era santo, ele era separado. O sumo sacerdote, inclusive, não saía do santuário. Olha o versículo 12. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo do Senhor está sobre ele, eu sou o Senhor. Então calma aí. Nós sacerdotes, que o óleo um dia caiu na nossa cabeça, pastores estão me assistindo aí junto comigo, entendemos a nossa responsa, entendemos aquilo que está sobre nós, é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Ele diz assim, não sai do santuário, hein? Não ouse oferecer ofertas ao Senhor não estando no santuário, não estando na presença dele, porque o óleo caiu na tua cabeça, Arão. Arão não saía do santuário. Você já viu comigo que ele se alimentava de coisas específicas, ele não bebia bebidas fortes nem vinho, ele se consagrava, ele era consagrado, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande perante o povo. Então o maior privilégio que existe é pastorear vidas, comandar pessoas, liderar vidas, mas o quanto de santuários nós temos em nós?
O quanto de consagração nós temos em nós? Em tudo, em tudo. Então o sacerdote ele tem que olhar e sempre falar, Senhor, as minhas atitudes convêm, meus comportamentos convêm. Isso não é viver de maneira religiosa. Muito cuidado para que você não seja um religioso, não seja um fariseu que só vive pela religião, mas não na prática. Mas a tua vida em prática tem que exalar a glória de Deus. Tua vida como esposo, tua vida como pai, tua vida como estudante, tua vida como pastor, tua vida como líder. A tua vida tem que ser uma vida de consagração em tudo que você fizer. E consagração não é falar, Espírito de Deus, falar de maneira sólida, mudar com português mais rebuscado. Não, não, não. Ser santificado ao Senhor é que os teus olhos, as tuas atitudes, as tuas conversas, o teu dia a dia, elas exalam a santidade de Deus. De uma maneira suave, tranquila, humorada, moderna, como você quiser ser, mas as suas atitudes exalam quem você é para Deus em tudo que você faz. A maneira que você fala, quando as pessoas vêm e quando as pessoas não vêm, elas são idênticas, porque você é um homem consagrado a Deus, uma mulher consagrada a Deus. Isso é o verdadeiro sacerdócio. Ok. O sacerdote que tinha defeitos não podia se apresentar. E ele está falando de defeitos físicos que são representatividade hoje para nós de efeitos espirituais. Tem defeitos? Se conserta antes de se apresentar na presença de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí nós terminamos a leitura de hoje. Uma leitura mais densa, mais pesada, mas que também é muito maravilhosa de entender. No capítulo 22, quando ele está falando das leis sobre se comer, como se come as coisas santas, como se entrega as coisas santas. E o importante é saber que as ofertas também, e o que era entregue a Deus, tinha que ser entregue sem defeito, ou seja, quando eu vou entregar algo a Deus, quando eu entrego algo ao Senhor, essa entrega tem que ser de excelência. Versículo 20 do capítulo 22, todo que tiver defeito não oferecereis, porque não será aceito. Então o que a gente tem que aprender hoje aqui? Nós temos o privilégio, o benefício, meus amados irmãos e irmãs, de vivermos na época onde o sacrifício de Jesus Cristo já foi feito por nós. O sacrifício dele já foi feito na cruz. Mas isso não nos tira a responsabilidade de nos apresentarmos diante dele com presença e com glória. Isso não nos tira a responsabilidade de buscarmos a ele em espírito e em verdade. Infelizmente estamos numa geração onde tantas pessoas têm dito assim, todos os nossos pecados já foram levados na cruz, a graça nos limpa de tudo. Calma, cuidado para você não, por falta de conhecimento das escrituras, não engolir uma falsa graça. E não ficar vivendo uma falsa graça, achando que todos os teus tropeções, você vai lá e peca, no segundo seguinte que você peca, você já está querendo ministrar alguém, já está querendo exercer suas funções ministeriais, falando, não, a graça de Cristo me perdoa, Deus sabe. Calma, vai com calma aí, vai com tranquilidade. A gente não vive no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento é uma figura, é uma sombra do que a gente ia viver no Novo. Então o que a gente tem que buscar diante de Deus agora? Senhor, o que eu preciso entregar diante de Ti? É só isso, eu não quero ver de maneira religiosa, eu não quero ver de maneira impositiva, mas que o Teu Espírito Santo venha sobre mim e a Tua santidade comece a expressar sobre a minha vida, para que quando eu abrir meus lábios, a glória de Deus que venha sobre mim, venha porque eu gerei isso pela fé, porque eu gerei isso em consagração, não venha pela misericórdia. Porque uma coisa é, olha que interessante, agora sim, isso eu quero trazer a você. A única vida longa que um sacerdote tem se chama santidade. Vou ler para você. Levítico 10, 3. Mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim, e eu serei glorificado diante do povo. Depois que Nadab e Abiú caem, eles eram sacerdotes, mas eles não estavam mais santos. Então o que nós temos que extrair? E não é um peso, na verdade é uma responsa que a gente encara com alegria. É que a única vida longa de um sacerdote é a sua santidade. A questão não é como nós estamos vivendo nossa vida sacerdotal agora. A questão é se daqui a 20 anos você vai continuar sendo o mesmo sacerdote. É se daqui a 20 anos, daqui a 40 anos, você vai continuar sendo o mesmo sacerdote. Se o teu nome vai ser santidade, consagração, busca ao Senhor. E aí sim nós vamos deixar um legado para a nossa geração. Que nessa manhã nós possamos refletir. Deus, se o povo em Israel, que nem sentiu o Espírito Santo, não tinha esse benefício e privilégio de abrir os lábios e sentir o Espírito Santo. Se o povo em Israel se entregava tanto, sacrificava com tantos detalhes, para sentir uma vez por ano a tua presença e perdão, quanto mais nós que temos o acesso irrestrito à tua presença, Pai. Nos livra de sermos relaxados com a tua obra, nos livra de sermos relapsos com a nossa busca, nos livra de sermos
pequenos diante da grandeza que o Senhor tem sobre nós. Nos livra-nos de apresentar fogo estranho. Nos livra-nos de viver com pecados ocultos que jamais serão corrigidos. Senhor, que nós nos apresentemos a Ti hoje e que a Tua glória venha sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo. Não sou eu, porque a Bíblia diz agora em Mateus 16 que quem convence de tudo, do pecado, justiça e juízo é o próprio Espírito. Então que o Espírito Santo de Deus venha te visitar e tua vida seja completamente transformada. Como eu me alegro de ver um exército de pessoas. Gente, isso não é para vanglória, mas de um dia para o outro, mais de 5.000 pessoas assistem essa live. 5.000 pessoas que têm interesse de buscar na palavra. Como é bom ver que tem um exército acordando para a essência. Para a essência. O que essa quarentena está nos mostrando é que um verdadeiro sacerdote não é reconhecido quando ele está com o microfone na mão, debaixo de várias luzes, máquina de fumaça e uma música maravilhosa. Tudo isso é muito bom. Mas o verdadeiro sacerdote é conhecido quando ele mergulha nesse livro. Deus te abençoe, que a glória de Cristo te envolva, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Amanhã nós estamos de volta mais uma vez. Como eu amo mergulhar na palavra, como eu me seguro para não me emocionar nessas lives, porque a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é sensacional, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos molda. Tudo que nós precisamos é a palavra dele. Que o Espírito Santo te conduza, que a glória dele venha sobre ti, que a presença de Deus te invada, que você seja completamente invadido e que o fogo permaneça aceso sobre o altar. Eu te amo em Jesus. Amanhã a gente continua a partir do capítulo 23 de Levítico. A gente vai terminar Levítico, vai entrar em Números e assim vai, tá? Vamos nessa? Deus te abençoe. A paz de Cristo. Até amanhã. Indica essa live para alguém. Ela fica 24 horas aqui no ar. Deus te abençoe. Um abraço a todos que eu tô vendo aí. Pedro, vi o pastor Davi Fantasini, vi meu amigo Marcelo da Mundo Cristão que eu mencionei ontem, tá aqui também. Pablo tá aí, várias pessoas estão aí. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até amanhã, hein? 11 da manhã tamo junto aqui no Parenteflix. Deus te abençoe.